Olá, tudo bem? Vamos fazer aqui um estudo nessa aula de hoje sobre probabilidade da união. Logo depois da vinheta. Vamos nessa? Em uma turma com 50 alunos, foi feita uma pesquisa para saber quais animais de estimação eles têm em sua casa. Os resultados foram: 28 alunos têm cachorro, 12 alunos têm gato, 15 alunos ou não têm ou têm outro animal de estimação. Escolhendo ao acaso um aluno dessa turma, qual a probabilidade de que ele tenha um cachorro ou um gato? Inicialmente, observe o seguinte diagrama que relaciona as quantidades de alunos de acordo com o animal de estimação. Temos aqui então um diagrama na mesma ideia da questão 6 da atividade anterior. E aí temos conjunto C, o conjunto de quem tem cachorro, aqui o conjunto dos gatos, aqui o conjunto dos animais todos, né? Então aqui quem não prefere nem cachorro nem gato fica aqui fora, tá bom? Então, como eu falei lá na questão 6, você começa sempre a colocar, preencher o espaço aqui da intersecção dos dois conjuntos. E como aqui a questão não deu, então a gente vai chamar isso aqui de x. Então, chamando isso aqui de x, então os cães, já que são 28, então você vai dizer que é 28 isso aqui tudo. Então, vai ficar 28 menos esses, ou seja, 28 menos x. Os gatos, todo o conjunto de gatos, 12. Então, 12 menos x, aqui fora fica 12 menos x. 28 menos x mais 12 menos x, mais 15, que é quem não gosta, tem que dar tudo. Então, tem que ser o total, que é 50. Então, somando todos esses quatro termos, vai dar 50. Sendo assim, x é igual a 5. Bom, agora nós vamos aqui travar um pouquinho, vamos passar para o próximo. Portanto, 5 alunos têm os dois animais de estimação, que deu 28 menos 5 igual a 23. Alunos têm apenas cachorro, e 12 menos 5 igual a 7. 7 alunos, então, tem apenas gato. Isso a gente pode comprovar aqui, ó. Então, 28 menos 5 vai dar 23, e 12 menos 5 vai dar 7, tá bom? Então, deixa eu ir por aqui agora, já que está travando. A probabilidade de que o aluno selecionado tenha um cachorro ou gato, ou seja, tenha pelo menos um desses animais, é a soma, olha só, então é a soma da probabilidade de ele ter apenas cachorro com a probabilidade de ter apenas gato e ainda com a probabilidade de ter ambos os animais. Então, apenas cachorro, apenas gato, somando ainda com a intersecção. Então, somente cachorro, somente gato e ter ambos. 23 mais 7, 30, mais 5, 35, sobre o total, 35 sobre 50 dá 0,70, ou seja, 70%. Também podemos obter essa probabilidade de outra maneira. Vamos calcular inicialmente a probabilidade de que o aluno selecionado pertença ao conjunto C e a probabilidade de que pertença ao conjunto G. Daí poderíamos fazer o seguinte: poderíamos calcular a probabilidade de ele pertencer ao conjunto de quem cria cachorro, a probabilidade de criar gato, você poderia somar isso, que vai dar 40, e retirar a intersecção. Por quê? Porque quando você cria cachorro e quando você cria gato, essa galera aqui, a que cria os dois, já foi contabilizado aqui e já foi contabilizado aqui. Então eu não posso contabilizá-la duas vezes. Por isso que a gente faz 28 mais a 12 menos 5, porque eu já contabilizei duas vezes. Então, se eu somei duas vezes, para não somar duas vezes, eu tenho que retirar uma vez. Então, eu tenho que retirar 5 em 12. Então, eu tenho que fazer uma, duas e retirar uma delas para não ter corrido o risco de fazer mais de uma vez, o que estaria errado. Então, resultado: 70% da mesma forma. Ou seja, a gente pode fazer parte separado ou pode somar e depois retirar a intersecção, tá bom? Vamos lá então para o próximo slide.
aqui só escrevendo então a fórmula, mostrando aqui que a probabilidade da soma, então a gente pode calcular o número de elementos de um evento, do outro e retirar a intersecção, e isso vai gerar a fórmula da probabilidade da soma e dizer que a probabilidade de um mais a probabilidade do outro menos a probabilidade da intersecção, que será escrito nessa fórmula aqui embaixo, tá bom? E aí, se não tiver nada em comum, como é que fica? Então vamos voltar aqui. Se não tiver nenhum elemento em comum, como no caso ali, se ninguém quisesse criar cão e gato ao mesmo tempo, ou só criasse cão ou só criasse gato, bom, aí teríamos essa situação aqui. Então, se essa intersecção for vazia, então se não tiver elemento em comum, então se essa intersecção for zero, então você vai ter a probabilidade de A mais a probabilidade de B apenas. Então, só isso aqui. Você não retira nada, já que a intersecção entre eles foi zero. O que nós dizemos que esses eventos são mutuamente exclusivos, tá bom? Quando isso acontece, quando a intersecção for vazia, ou seja, número de elementos em comum igual a zero, tá bom? Olha um exemplo. Os baralhos, é interessante você prestar atenção nesse slide que está aí na página 15, para você ficar ciente de como funciona um baralho. Então, para quem não conhece baralho, porque de repente tem gente que nunca jogou, não dá importância à questão aqui do baralho, mas tem algumas questões que cobram o conhecimento aqui de baralho, e elas explicam. Então, é o caso dessa página 15. Os baralhos convencionais, eles têm 52 cartas divididas em 4 naipes. Então, quando nós jogamos aquele jogo que a gente aqui na nossa região chama de vamos jogar buraco, né? Jogar buraco se usa dois baralhos, que ele tem 104 cartas, então, tá certo? Então, um baralho ele é composto de 52 cartas divididos em 4 naipes, sendo 2 naipes da cor vermelha e 2 naipes da cor preta. Da cor vermelha temos esse coraçãozinho, como nós chamamos aqui na nossa região, é o coração vermelho, que tem gente que chama assim, né, que o nome correto é copas. O coração preto, que na verdade o nome correto é espadas. Esse balãozinho, que é ouros. E esse daqui, que tem gente que chama de pé de pinto, né, que na verdade é paus. Então, paus, ouros, espadas e copas, sendo 13 cartas de cada naipe. Então são 26 cartas pretas e 26 cartas vermelhas, tá bem? 13 cartas de cada naipe, portanto. Então vamos lá, como é que ficam essas 13 cartas? A sequência é a seguinte: começa com um As, que é esse aqui representado pela letra A. Depois ele vai ser seguido das cartas numeradas, então vem 2, 3, 4, 5 até o número 10. E depois vem 3 cartas que são chamadas de figuras, que é o valete, dama e rei, tá certo? Aí ele vem assim: retirando-se ao acaso uma carta de um baralho, qual é a probabilidade de essa carta ser paus ou uma figura? E qual é a probabilidade de ser dama ou um rei? Bom, o espaço amostral, o total de cartas, portanto, é 52 elementos. Existem 13 cartas de paus e existem 12 figuras. Só que dessas 12 figuras, então você tem 3 cartas de cada naipe. Então são 12 figuras, sendo 3 de paus, 3 figuras de ouros, 3 de espadas, 3 de copas. Por isso dá 12 figuras. Acontece que você já falou aqui em 13 cartas de paus. Então olha só, quando a gente fala de probabilidade de ser carta de paus, são 13. Quando falamos em figuras, são 12. Mas dessas figuras, dessas 12 aqui, são 3 de paus. Então a intersecção aqui é 3. Então a gente precisa retirar esses 3, tá vendo? Que a gente pode fazer até de outra forma. A gente pode fazer assim, ó. A gente pode contar as cartas de paus e somar com as figuras, só que não contar as cartas de paus novamente. Então eu vou contar, como as paus nós já contamos, então eu vou contar só as figuras dos outros 3 naipes, ou seja, mais 9 cartas, tá certo? Que dá no mesmo que você fazer 13 mais 12 menos 3. Então 13 mais 12, 25,
menos 3, 22. Então, você vai ter 22 sobre 52 e vai simplificar. 22 sobre 52 dá 11 sobre 26, e em número decimal dá isso, e em porcentagem 42,3 aproximadamente. Tá ok? A segunda pergunta falou assim, cadê aqui? Qual é a probabilidade de você retirar uma dama ou um rei? Veja, aqui não vai ter intersecção, porque ou é dama ou é rei. Aqui pode ser paus ou figura, mas tem figura que é paus também. Então aqui tem elementos em comuns, porque pode ser paus e ser figura ao mesmo tempo. Mas uma carta que é dama, ela não tem como ser rei ao mesmo tempo. Então é só você contar quantas são as cartas que são damas, quantas damas existem no baralho, 4. Quantos reis? 4. Então 4 mais 4, 8. Então aqui não tem o que retirar de intersecção, ok? Então 4 mais 4, 8. 8 sobre 52, simplificando dá 2 sobre 13, que é o mesmo que 0,154, ou seja, 15,4%. No segundo caso, os eventos a carta é uma dama e a carta é um rei são mutuamente exclusivos. Por quê? Porque a intersecção foi vazia. Na página 5 do caderno de atividades, preste atenção agora. Então agora eu parei de usar o módulo, agora eu vou trazer exemplos para vocês, todos eles do caderno de atividades, observe aqui em cima. Então serão exemplos do caderno de atividades. Então pegue o caderno de atividades, página 5, questão 6. Considere uma carta retirada de um baralho comum. Então eu aproveitei e falei logo de uma questão aqui que trata de baralho. Considerando então uma carta retirada de um baralho comum, que é o baralho com 52 cartas, determine a probabilidade de essa carta ser vermelha. Bom, você sabe que o espaço amostral é 52. Acabamos de falar sobre isso, então aqui só reforçando. Qual é a probabilidade de ela ser uma carta vermelha? Então são quantas cartas vermelhas? Metade do baralho, né? Então 26 de um total de 52, ou seja, 1 sobre 2. Que poderia também você falar em 50%. Tudo bem? Qual é a probabilidade de ser uma carta de copas? Carta de copas existem quantas? 13. Então serão 13 em 52, também conhecido como 1/4. Qual é a probabilidade de ser uma figura? Quantas figuras existem? São 3 figuras de cada naipe. Como são 4 naipes, 12. Então, 12 em 52, simplificando, 3 sobre 13. Como eu já disse em algumas ocasiões, você pode deixar a probabilidade na forma de fração, desde que essa fração esteja na forma irredutível. Qual é a probabilidade de ser uma dama ou, observe que temos aqui um ou um 6. Então, ser dama ou ser 6 são eventos mutuamente exclusivos. A carta não pode ser dama e ser 6 ao mesmo tempo. Quantas damas existem? 4. Quantos 6? 4. 4 mais 4, 8. 8 em 52 dá 2 sobre 13. Aqui está. Ser um rei ou uma carta de paus. Olha, pode ser rei e paus ao mesmo tempo. Então, quantas cartas são de paus? 13. Quantos reis existem ao todo no baralho? 4. Mas desses 4, um deles é paus. Então, 4 mais 13, 17, menos o rei que é de paus, 16. 16 em 52, simplificando, teremos 4 em 13. Ok? Mais uma questão, agora dessa vez na página 6, e a atividade é a atividade 7. Uma pesquisa foi realizada com 800 habitantes de uma cidade. A pesquisa revelou que 350 são sócios do clube Sol de Verão, 250 do clube Curta as Férias e 150 são sócios dos dois clubes. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade? E aí vem os itens A, B e C. Bom, só de ler essa primeira parte, nós percebemos claramente que trata-se de uma questão de conjuntos. E questão de conjuntos, eu falei
na aula passada, naquela questão 6, que questões de conjuntos nós devemos representá-las primeiro no diagrama, para depois analisarmos as alternativas. Ainda mais uma questão como essa, que temos aí 3 alternativas. Então, sugestão, desenhe o diagrama. Depois de colocar todos os números, cada um no seu devido lugar, aí você passará a analisar as alternativas, tá bem? Então vamos nessa. Então aqui, ó, construa o diagrama. Como é que será construído esse diagrama? O primeiro passo no diagrama é você partir da intersecção, ou seja, ele disse que 150 são sócios dos dois. Então você começa anotando esse número aqui, 150. 250 é do clube Curta as Férias. Então olha aqui, clube Curta as Férias tem que ter dentro dele 250. Se já temos aqui 150, 250 menos 150 significa que aqui da parte aqui de fora, nessa parte aqui, ó, aqui que vai ser somente ele, ou seja, nessa parte aqui teremos 100, tá bom? E esses outros 350 é do sol de verão, então é aqui dentro. Já temos 150, então 350 menos 150 teremos nessa outra parte aqui. Deixa eu até mudar a cor. Nessa outra parte aqui, ó, teremos um total de, nessa parte aqui, teremos um total de 200. Então, 200 com mais 150, 350, com mais 100, 450. Para atingirmos o total, que é 800, significa dizer que se 450 ficou na parte interna, então 350 ficou aqui fora. Significa que ele é habitante da cidade, foi entrevistado, mas ele não é sócio de nenhum dos dois clubes. Ok? Agora que você distribuiu, que você disse, olha, 200 pertence somente a Sol de Verão, 150 é sócio dos dois, 100 é sócio somente de Curtas Férias e 350 não foi sócio de nenhum dos dois. Aí vamos às respostas. Qual a probabilidade de ela ser sócia somente do clube Curta as Férias? Curta as Férias está aqui e somente é essa galera que está aqui, porque esse é sócio dos dois. Então será 100 do universo, 100 em relação ao universo dos entrevistados, ou seja, 100 em relação ao total, que é 800. 100 em relação a 800, você pode simplificar e vai ficar 1 sobre 8, tá bom? Isso dá 12,5, né? Letra B, de ela não ser sócia do clube Sol de Verão. Olha só, Sol de Verão está aqui. Sol de Verão é esse círculo todo. Ele está dizendo que ela não pode ser sócia disso aqui. Então está dizendo, olha, esse pessoal aqui eu não quero que conte. Conte os outros. Então são quantos os outros? 100 mais 350, 450. 450 de 900, você faz, simplifica, simplifica, daí você vai lá e dividindo aqui por 5, vai dar 9 sobre 16, prontinho. Qual é a probabilidade de ela ser sócia do clube Sol de Verão ou do clube Curtas Férias? Quando falou que é de um ou do outro, está dizendo, olha, some tudo, deixa eu apagar isso aqui, some tudo, um e o outro. Um ou o outro, melhor dizendo, então você vai dizer esse ou esse ou esse. E aí, como eu peguei cada parte separada, eu não preciso nem retirar. Porque, veja, a gente retira quando a gente pega esse total e retira a interseção, porque eu vou ter contabilizado duas vezes. Mas como aqui eu estou pegando somente esse, ó, deixa eu até fazer assim uma rachura aqui para fora, depois somente esse, e o do meio eu não vou estar contando duas vezes. Então vai ser 200 mais 100, 300, mais o meio, 450. Então 450 para 800 vai dar 9 sobre 16 mais uma vez. Mais uma questão, dessa vez na página 11. E aí eu trouxe, eu dei ênfase às questões do Enem, então eu selecionei questões aí do caderno de atividades que tratavam do Enem, tá bom? Que eram questões do Enem, melhor dizendo. Então essa questão, esse texto trata das questões 21 e 22, então eu vou fazer as questões 21 e 22. Nessa página temos aí então a questão 21.
Em um concurso, deixa eu ir grifando. Em um concurso de televisão, apresentam-se ao participante 3 fichas voltadas para baixo, estando representada em cada uma delas as letras T, V e E. As fichas encontram-se alinhadas em uma ordem qualquer. O participante deve ordenar as fichas ao seu gosto, mantendo as letras voltadas para baixo, tentando obter a sigla TVE. Ao desvirá-las para cada letra que esteja na posição correta, ganhará um prêmio de R$ 200. A probabilidade de o participante não ganhar qualquer prêmio é igual a, ou seja, a criatura tende a errar tudo. Então ele está perguntando qual é a probabilidade de o participante errar todas as letras. Olha aqui. Então, como é que ele pode errar todas as letras? Primeiro, então, nós vamos pensar aqui. Quais são as combinações possíveis? Então, se são 3 letras, então a gente pode estar organizando isso numa permutação de 3. Permutação de 3, então dá 3 fatorial, que dá 6. Que aí nós teríamos essas aqui. Só que como 2 delas apresentam as 3 cartas em ordem incorreta, que é ETV e VET, o número de elementos do eventual, ou seja, o participante não ganhar qualquer prêmio é 2. Então, de um total de 6, então já que nós temos 6 possibilidades de arrumarmos essas 3 letras, tá bom? Ou seja, como se fosse um número de anagramas, seriam 6. Só que dessas 6 possibilidades, apenas 2 nós conseguimos colocar as letras de maneira que ele não ganhasse prêmio algum. Então serão 2 em 6, portanto 1/3, alternativa letra B. Ainda sobre esse texto, e aí eu trouxe novamente o texto aqui, e trouxe também a questão 22. Então, a probabilidade de o concorrente ganhar exatamente o valor R$ 400. Aqui diz que para cada letra ele ganha 200. E aqui está dizendo que ele vai ganhar exatamente 400, ou seja, ele tem que acertar exatamente 2. Portanto, ele vai acertar 2 e errar uma. Eu esqueci de descobrir aqui, só um instante, deixa eu só tirar. Isso, pronto. Então, vamos lá. O número de elementos do espaço amostral, nós já vimos que foi 6. Como nenhuma delas apresenta somente 2 cartas em ordem correta, pois se 2 letras estiverem em ordem correta, automaticamente a terceira também estará. Você não acha que isso é lógico? Como é que se só tem 3 letras? Como é que eu vou conseguir colocar 2 no lugar certo? E essa terceira está no lugar errado, só restou uma opção. Então, se 2 estiverem no lugar correto, essa terceira obrigatoriamente teria que estar no lugar correto. Então, é impossível ele ganhar exatamente 400. Então, ele pode ganhar 600, mas 400 exatamente não. Então, nesse caso, vai dar 0. Alternativa, letra A. Deixa eu grifar, deixa eu colocar meu marcador aqui. Então, alternativa, letra A. Perdoe que eu esqueci de colocar a animação aqui para tirar, achei que tivesse colocado, tá bom? Página 12 agora, questão 24, também questão do Enem. A tabela ao lado indica a posição relativa de 4 times de futebol na classificação geral de um torneio em 2 anos consecutivos. O símbolo, essa bolinha significa que o time indicado na linha ficou no ano de 2004 à frente do indicado na coluna. O símbolo, esse asterisco, significa que o time indicado na linha ficou no ano de 2005 à frente do indicado na coluna. A probabilidade de que um desses 4 times, escolhido ao acaso, tenha obtido a mesma classificação no torneio em 2004 e 2005 é igual a... Bom, vamos lá. A simples observação da tabela pode nos indicar que esse fato não ocorreu, pois pelo menos um dos times teria que apresentar quantidades iguais nos 2 símbolos para obter a mesma classificação nos 2 anos. Podemos também resolver a questão montando uma tabela que mostre a classificação em 2004 e 2005. Eu particularmente acho essa tabela que assim, até interessante para você analisar. Então veja, esse primeiro colocado em 2004, então você tem B, aí depois o segundo seria D, C, A. Em 2005 você teria o primeiro colocado C, depois B, A e D. Então,
A probabilidade de que um dos times tenha obtido a mesma classificação no ano de 2004 e 2005 é 0. Pela tabela aqui fica mais fácil a gente observar isso, tá bom? Letra A, portanto. Página 15 agora, questão é a 33, também do Enem. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30% e a de chover no domingo é de 25%. A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é de... Olha o que acontece. Com base no enunciado, sabe-se que 1. Há 30% de chances de chover no sábado e, portanto, 70% de não chover nesse dia, correto? Se tem 30 de chover, 70 para não chover. 25% de chance de chover no domingo, então a probabilidade de não chover é de 75%. Assim, temos a seguinte situação. Para a aula de campo ocorrer no domingo, é necessário haver um sábado com chuva, então é necessário haver um sábado com chuva, deixa eu grifar, e o domingo sem chuva. Portanto, a probabilidade de aula do campo ocorrer é chance de chover no sábado, que é 30%, e de não chover no domingo, que é 75%. Então, 30% de 75% vai ser 0,3 vezes 0,75, dá 0,225, ou seja, 22,5%. Ok? Letra C. E a mensagem de hoje, eu trago aqui uma imagem das montanhas, aqui no Monte Everest, que as montanhas da vida não existem apenas para que você chegue no topo, mas para que você aprenda o valor da escalada. Grande abraço, fique com Deus, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau!